Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tiraconites, e Lusíanes, tetrarca de Abilene. É daí que veio esse nome, não? É parecido, né? De Helena, Abilene. Nossa, brinca. Aí, olha só, Deus está... É interessante o evangelho de Lucas. Lucas é um dos evangelistas que ele não andou com Jesus, literalmente, ele não conheceu Jesus. Então, ele é bem detalhista. Ele não é parcial. Se você pega o evangelho de João, eu gosto de, por exemplo, não é evangelizar. Se você tiver que ler um evangelho, eu falo, leia de João primeiro. Por quê? Porque o João, ele não quer saber do passado de Jesus Cristo, é do batismo em diante. É como se você conhecesse alguém agora, o que interessa o passado da pessoa para você? Fala, o que você pode fazer com o seu passado, com o meu passado? Nada. Então, leia o evangelho de João. E aí você vai entender que os evangelhos de Mateus, Marcos e João, eles são sinóticos, assim, são parciais, eles presenciaram. Só que eles, depois, uns 25, 30 anos depois, eles tentam reescrever as histórias que eles vivenciaram. Então, parece que uma vai completando a outra. Mas o Lucas não. O Lucas é o seguinte, ó, isso aconteceu naquele período. Já a gente medita sobre isso. Então, continua aí. Olha só, versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de... no deserto. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos... Você viu ali uma cena mais ou menos hoje. Como está escrito no livro das palavras de... Isso aí, só você estar esperto. Quero ouvir, hein? Quando eu falar, fala alto aí, pra você acordar. Isaías, o que estava escrito lá? Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Por aí. E toda a humanidade verá quem? Não o quê? Quem? Toda. A interpretação. Tem prova do Enem amanhã. Foi hoje, né? Olha a prova lá. E toda a humanidade verá. Mas assim, é como se estivesse fechando os capítulos anteriores, os versículos anteriores. E o João, ele dizia para quem? As multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha a pregação. Calma, não é só isso não, mas ele fala isso. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu digo a vocês, que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a... O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao... O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós? E nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos,
eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se... À luz desse texto, eu quero compartilhar com você a seguinte ideia. Porque nós estamos hoje praticamente há 2000 anos do que aconteceu isto. E isso é visível, o Lucas deixa registrado isso na pesquisa dele. Porque ele faz uma pesquisa, na verdade, e você pega o livro de Lucas e o livro de Atos, e o livro de Atos continua assim, olha, Enésimo, eu fiz a pesquisa conforme, sabe como se alguém pagasse a sua pesquisa na faculdade, mais ou menos assim? Ó, sua ideia é legal, vai lá e pesquisa que eu banco você, beleza? Mais ou menos isso. E tanto que o próprio Lucas, ele entra na história bíblica, lá em Atos 15, 16, até então, ninguém sabia quem ele era, mas ele pesquisava tudo. E eu quero dizer o seguinte para você, essa história aconteceu. E você tem uma entre duas opções, acreditar ou não acreditar. Você corre o grande risco, né? Quando chegar lá no dia, era verdade. E me falaram o que está escrito. Mas, e por que Deus permitiu que o Lucas escrevesse tudo isso para você? Na verdade, é para acalmar o seu e o meu coração hoje. Porque hoje é 2000 e... Quer dizer, o ano de 2000 e... Quase indo embora, não é isso? Então, você vive isso hoje. Mas quando você começa a ler, você olha um pouco para trás, essa história, ela tem que trazer na sua vida algo de bom. Você tem que olhar para trás e falar assim, olha, eu aprendi com o passado. Nós não podemos confundir experiência com acúmulo de erros. Dá uma olhada. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilato era governador da Judéia, olha, isso aqui existiu. Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe e outro lá, tetrarca da Bilene. Meu amado, o que significa isso? Queria mostrar para você que o Lucas está dizendo que naquele período existia um sistema político-social. Quando ele fala o seguinte para mim e para você, olha, lá o foco é a região lá de cima, de Israel. Nós nem existíamos. Só que há 2000 anos atrás. Quantos anos tem o Brasil? Quero nem hoje. Boa pergunta. Quantos anos tem o Brasil? Pesquisa na internet, rapidinho. Quantos anos? Pesquisa aí, para saber quem está com a internet ligada. Aí pesquisa e responde. Brincadeira. Assim, então assim, nós nem existíamos. Achou aí? Fala aí. Valendo um bombom. 522. Tá vendo? Isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás. Isso significa que o Tibério César era o imperador de Roma. Roma era a grande potência mundial. E Roma vinha conquistando todo o território. E o esquema de conquista dela, na verdade, era o quê? Deixar bases militares nos lugares onde ele conquistava e misturar os povos para que você perdesse a identidade e não lutasse pelo seu povo, pelos seus. Pôncio Pilato, ele era governador da Judéia. Mas, quando Jesus nasce, a história conta que havia um Herodes o Grande. E esse Herodes, depois que os magos vão lá, olha, viemos aqui no palácio honrar, adorar ao rei dos judeus que nasceu. No primeiro domingo aqui, de dezembro, nós teremos aqui um teatro que vai rever essas histórias.
Aí os reis magos vão lá, nós viemos aqui adorar o rei dos judeus. E havia uma expectativa de que surgisse o Cristo para libertar Israel daquela situação. Pelo menos esse era o entendimento das Escrituras. Nós precisamos do rei Davi para nos levantar, para levantar a moral do povo, para formar um exército, ir lá e derrotar todos os nossos inimigos. Era isso? Até quando? A história conta. Até quando surgiu uma potência mais forte e vim te derrotar? Nós queremos ser a potência mundial hoje para quê? O fato é o seguinte, que o Herodes morre, o grande morre, que ele queria matar Jesus Cristo, e politicamente, a Roma divide Israel em 4 sub-reinos, são os tetrarcas, daí a palavra tetra. E aí ele divide o reino dele para 4 filhos. Só que um era muito mau, e o povo judeu pede, na verdade, para Roma mandar um governador, não deixar aquele cara. E aí começa a Judéia a ter o governador. Os outros estão lá, só recebendo mesada, e estão ali. São os filhos dele, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, a prova tetrarca, pega uma parte, uma quarta parte, o outro irmão dele, Filipe, que é a tetrarca de outro lugar, e está lá dividido em 4 pedaços do reino, só para você depois aguçar sua curiosidade e estudar, tá bom? Sistema político-social montado. Um povo de Israel, povo judeu, que tinha sua liberdade de expressão vigiada, desde que fosse religiosa. E ninguém, por exemplo, podia mexer com Roma. Sim ou não? Verdade. Quem era o imperador? César. César era o Deus. E eu já quero quebrar aqui, em nome de Jesus, qualquer pensamento seu sobre o sistema político atual. Estou falando sério. Aqui eu estou falando de Bíblia, para você entender que Deus é Deus desde antes de você nascer. Que nós não dependemos do Império Romano, que nós não dependemos da Babilônia, que nós não dependemos da Síria, que eles dependiam de Deus. Tudo bem? De quem você depende? Mas a boa notícia é que todos os governadores, todos os homens estão na mão de Deus. Todos, sem exceção. E você vai fazer as coisas com a permissão de Deus. E, quiçá, você faz as coisas pela vontade de Deus. O homem que escolhe. Esses homens aí colocados faziam as coisas com a permissão de Deus. Porque Deus estava preparando um povo para receber o amor dele como exemplo. Procure entender. Esse é o sistema político. Mas peraí. Versículo 2 diz o seguinte. Viu aí? Estou colocando o tempo rodando, ninguém fala. Vai, o que tempo. Preste muita atenção. Aí tinha o sistema político e a religião. Olha só como a religião estava corrompida também. Porque ali vocês vão entender na pergunta daqueles publicanos, na pergunta daqueles soldados, nas perguntas da população para Jesus, o que nós vamos fazer? Aí o João Batista revela o que eles estão fazendo. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Só podia ter um. Já começa aí. Só existia um sumo sacerdote, que era o Caifás. Mas e o Anás? O Anás, ele era um sumo sacerdote de honra. Ele ficou há tanto tempo, tão assim respeitado também, na verdade, que ele fica ali para auxiliar, uma consultoria. Mais ou menos isso. Mas, nesse sentido, só para você entender que o sistema religioso era isto. Tinha o templo e o Caifás, ele era genro de Anás. Tudo em família, nesse sentido. Era possível isso? Era. Era permitido? Era permitido. Bom, a Bíblia diz que, se você pegar o último livro chamado Malaquias, acabou Malaquias.
Os nossos antepassados, ficaram aproximadamente 400 anos sem vir um profeta lembrá-los das coisas que os profetas anteriores falaram. Estava tudo escrito. É como se você faz aquela listinha, 10 exercícios, aí o cara foi lá, fez os 10, mas ficou com dúvida. Aí você prepara mais 10, algo que você fez os 10 que o cara ficou com dúvida. Aí você prepara mais 10, fala, não, chega, vamos para o próximo. Você esquece que vai para a próxima lição. Fica aqui. Quando você precisar, está aqui a resolução, entra na internet, põe o exercício, já está lá a resolução. Mas é um falso 10, mas está valendo. É permitido? É. Porque na matemática, 8, 80. No início da pandemia, um colega meu da faculdade, professor da faculdade, ele falou, Cícero, e aí? Mandou uma mensagem. É que eu apaguei, né? Porque, vem cá, você conhece aquele sistema de matrizes tal? Eu falei, conheço. Eu ensino aqui no ensino médio, segundo ano. Está tirando agora, porque não está querendo muito no Enem, eles estão tirando essas coisas do Enem, tal. Ah, porque eu dei um trabalho para os na faculdade, eu dei risada. Aí eu falei assim, eu dei um trabalho para os amigos, para os alunos fazerem, e está todo mundo acertando. Foi o nome dele. Por que está? Tem que dar o mesmo resultado, é matemática. Mas todos estão fazendo igualzinho. Mas não é o mesmo método. Eu não entendi a pergunta. Eu falei assim, o meu da história, eu falei, fulano de tal, você tem que acreditar que você é o melhor professor na pandemia, que está todo mundo prestando atenção, que está todo mundo fazendo, que está todo mundo tirando 10 e olha para frente. Valeu, Cissão. Eu apaguei a mensagem, mas ficou porque ele estava indignado. Você não está ensinando? Você, então o cara acertou, meu. Vai para outra matéria. E os profetas que Deus escreve, os livros dos profetas, que eles entram na história, eles vêm dando dicas, vêm lembrando o ser humano que existe um Deus, que existe solução, que ele tem que confiar em Deus, e sou eu, e sou você. Nesse período de 400 anos, surgiram dois grupos religiosos, e eu vou dar um detalhe deles, os fariseus. Como a Roma vinha conquistando tudo, então ele arrastava os gregos, trouxeram os gregos, que eram os helênicos, para cá, para misturar com o povo. E esse povo, os gregos, tinham as histórias deles. E eles queriam, por exemplo, como você entra para a igreja. Você vem com a sua história para a igreja e você não quer jogar fora a sua história. Não quer. Não estou falando que está tudo errado. Mas se Deus trouxe você para olhar como uma atriz de Jesus Cristo, você precisa começar a pensar, peraí, se eu fizer isso aqui, ele vai gostar? Ele não vai gostar? Os fariseus, em princípio, foi um grupo de religiosos que eram contra o pessoal misturar essas ideias do grego. Eles eram ortodoxos. E eles lutavam contra. Não, isso não pode, isso não pode. Enquanto os saduceus, eles eram um grupo de religiosos mais voltados ali para uma parceria política. E eles têm uma ideia. Lembra quando Jesus entra no templo e quebra tudo? Quem lembra essa cena aí? Quem já leu isso na Bíblia? Que Jesus entra lá, quebra tudo, que aqui é um covil de ladrões e aqui era para ser casa de oração, lembra? Os saduceus, eles tinham uma parceria com Roma, com política com Roma, que eles administravam o câmbio do templo. Quer dizer, as pessoas que iam lá comprar as coisas, se traziam o dinheiro de fora, tinham que converter a moeda na moeda deles. E nessa eles cobravam o que eles queriam. Tanto quando Jesus vem lá e quebra aquelas bancas, é isso. E não é para trazer animal de casa, não. Compra lá. É tudo um sistema. Onde eles não podiam cantar. Vim para adorar-te, vim para dizer que vou para o inferno. Isso por quê? Porque os caras faziam o quê? Porque estão mentindo. Estão namorando com a filha do diabo, que é o pai da mentira. Mas quem vai dizer isso para você? Não sou eu quem está ao seu lado. Deus. Aí os saduceus estão nessa. Parceria com os gregos,
parceria com os romanos e vida que segue. Eu conheço a Bíblia, eu posso mostrar para você que não, na verdade, olha, não é bem isso aqui não. Jesus queria dizer isto. Não, mas o Moisés queria falar isto. E aí os caras, tudo, né, doutor, vai discutir com a gente que não tem estudo. Entendeu? Que fica na sua cabeça? Que você não tem estudo para discutir, quando na verdade, meu filho, minha filha, meu irmão, a Bíblia está aí. Está aí, é a mesma Bíblia que todos nós temos que ler. E nós conhecemos o autor. Daqui a pouco eu te mostrar quem é o autor da Bíblia. E aí, nesse sistema religioso, tinha lá Roma, gregos, tinha o templo, tinha as festas, tinha a liturgia, tinha o sacrifício. Ah, eu pequei, vai lá, paga uma pomba. Ah, eu levo um animal. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. Então o animal tinha que morrer no seu lugar. Olha que loucura. E tudo no automático. Mas não tinha mais a palavra. Não tinha mais um profeta. Sabe por quê? Nós precisamos vir para a igreja, nós precisamos de um PGM, que nós precisamos seguir pessoas sérias, porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus usa pessoas para trazer a palavra dele até você, até mim. Eu preciso todo dia ouvir um louvor. Eu preciso todo dia ouvir a palavra de Deus. O sistema religioso nosso, nós acaba se acostumando a fazer as coisas. Quando, na verdade, nós precisamos ter uma motivação única. Adorar a Jesus. Mas nós temos que conhecer. E aquele povo, assim como você, como eu hoje, desconhece Jesus. Quem é Jesus? Eles nem sabem, Jesus nem estava ali ainda, pessoalmente. Ele estava nas Escrituras, através dos profetas, das ações, das atitudes, das parábolas, dos livramentos, mas as pessoas não conseguiam enxergar. É como se hoje eu falasse assim para você, você tem que entender, você precisa entender que Jesus está com você todos os dias. E amanhã, quando você acordar, você tem que entender que Jesus acordou com você. E quando vier o problema, você tem que entender que Jesus está lá com você. E se você está na quinta série, no quinto ano, no sétimo ano, é porque você tem capacidade de enfrentar aqueles problemas. Da sua idade, da sua mentalidade. Que existem sistemas de ensino que querem fazer você queimar etapa na vida. Você está no sexto ano, está colocando exercício lá do Enem, lá do ensino médio. Por quê? Vou forçar você vai ficar mais inteligente. É mentira. O professor vai ter que te ensinar passo a passo para você compreender lá em cima. E o Espírito Santo é assim. Trabalha na sua idade mental, na sua idade intelectual. E nós temos que respeitar o tempo de cada um. Mas existem grupos religiosos que vão dizer que não, que não, que não. Mas você é responsável pelas suas escolhas. Não é as crianças que estão lá, não. É você que está ouvindo. Está tudo fácil, né? As pessoas fazem tudo no automático. Você vê muita injustiça na igreja, não vê? Vê muitas pessoas pensando em dinheiro, trocando, pensando nisso, aquilo. Desculpe. O dinheiro vem do céu. Então você precisa se envolver na obra para você entender a necessidade de ter um coração grato. Estava falando hoje na escola bíblica que a ideia do dízimo surgiu antes da lei. Não tinha lei, não tinha. Lá em Gênesis, quando o Abraão ele encontra com o Melquisedeque, que é a figura que tipifica Jesus Cristo ali, ele tem um coração grato. Não pediu nada, ele só, obrigado, ele adorou, entregou para ele.
Aí surge essa ideia, sabe, de você ter o coração grato. E aí, mais para frente, com a necessidade de você manter uma estrutura, um padrão, um lugar confortável, aí começa então a Deus a mover o coração das pessoas para manter a obra. E aí os administradores da obra têm que saber dar o passo, o tamanho do pé. Daí ele coloca pessoas competentes para administrar. Isso está lá no Antigo Testamento. Quando o rei Josias assume, está na sua Bíblia isso. Quando ele assume o reinado, ele fala, não, tem que restaurar aquele templo. Olha, Jesus, olha a minha casa. Olha o templo. E ele manda restaurar. Sabe o que ele fala? Ó, arrecada aí dinheiro aí e dá na mão dos caras. Não pede conta, não. Porque Deus vai pedir depois. É isso. Acabou. Está na Bíblia. Lei, é fantástico isso. Mas aí vem os líderes aqui, olha, por favor, eu preciso comprar uma coisa, dá para você ajudar? Por quê? Porque você não se envolve. Você virou um fariseu, porque os fariseus cansaram de tentar convencer o outro de que estava errado. Então, sabe o que eles falaram? Quer saber? Vou mandar bonitinho na foto, com as roupinhas bonitinhas, nós temos a palavra, se alguém perguntar, a gente fala tudo. E aí, como Deus está 400 anos assim, sem mandar um profeta, vamos continuar. Nós estamos vivendo mesmo. O problema é que a gente esquece que vai viver no máximo 100 anos, né? 85 e tal. E aí, amiguinho? O João Batista vai falar isso. Porque eu quero dizer o seguinte para você. Que ano você está? Que ano nós estamos? Foi nesse ano que a palavra de Deus veio para você. Foi nesse ano, lá, naquela situação, que a palavra de Deus foi para o tetrarca, foi para o governador, foi para o sumo sacerdote, foi para os fariseus. Não! Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. E Deus estava preparando alguém para levar aquela mensagem. Olha para você. Não consegue, né? Pede para alguém olhar para você. Deus está preparando você. E isso é muito sério. Porque Deus visita uma mulher estéril, Isabel, vai fazer o teatro aí. Deus visita uma outra virgem, Maria. Parece historinha, né? Historinha que você fica contando aí, desonrando a Deus. Foi nesse ano, dentro dessa circunstância, que Deus levanta alguém chamado João, filho de um Zacarias, é no deserto, no momento a sós que Deus vai falar com você. É lá, quando você começar a refletir no que você ouviu, no que você leu, mas não com o seu parça. É você que Deus está preparando. Lá no deserto, é lá no deserto que Deus intervém na história da humanidade. Deus pode intervir através de você neste ano. Você tem que acreditar nisso. Porque você olha, ai meu chefe, ai o governador, ai o presidente, ai o presidente do país, ai o outro, ai o outro. E você? E você? É você que vai ter que trabalhar, é você que vai estudar. É você. É você que tem que adorar. É você. Você sou eu. É você. Deus está intervindo na sua vida agora. É você que precisa adorar. Esquece o sistema. Esquece, entre aspas, o que está acontecendo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo e está preparando você para ser exemplo, para ser palavra. É que você está numa situação confortável. Você vem, assiste, vê tal e critica. Você vem, vê tal coisa errada e não faz.
Quer dizer, você não faz. Aí Deus levanta alguém que faz e você acha ruim que o cara fez o que você não fez. Foi nessa situação, nesse período que Deus intervém e Deus faz uma escolha. Ele escolheu. Fala assim, olha para quem está ao seu lado. Escolheu você. Fala para sua filha. Deus escolheu você, minha filha. Deus escolheu você, maridão. Fala aí, Renatão. Dudu. Deus escolheu você, Cris. Deus escolheu você. Você passou por algumas situações, você vivenciou, e Deus está colocando você aqui, está te preparando para você, junto conosco, fazer um timaço que vai para a seleção, para a Copa do Mundo e vencer essas batalhas juntos. Mas é uma equipe de frente, uma equipe de retaguarda orando, estudando, se preparando. Algumas equipes vão abrindo frente para você ir com força, na força do Evangelho. Aqui é a escola de Deus. A vida é a escola de Deus. Aqui é o nosso quartel-general. Tem que vir aqui, estudar, ler, orar, compartilhar, montar as estratégias, adorar. E quando você entra aqui, eu tenho um grande, dói o coração, sabe? Quando você vem para cá com a sua podridão, e você quer influenciar da sua maneira as novas gerações. Você tem que ter um namoro santo. Eu sei que é mais difícil que a gente que conheceu Deus casado e tal, mas acredite, vale o sacrifício. Se você se mantiver fiel, quando vocês casarem, a segurança vai ser maior. Vocês vão ter mais fé. Amado, Deus escolheu você. Fique feliz e aprenda. Sem Deus você não vai conseguir vencer as lutas que Ele vai colocando você, que vai permitindo. E aí, o João, ele percorreu. Ele caminhou. Ele saiu dali. Ele não ficou preso. Por quê? Porque aqui é o quartel-general. Você tem que sair. Você vai sair, você vai morar aqui? Vai ser igual os discípulos? Uma vez, Jesus estava lá no monte orando, duro, como ser humano, entender aquela situação, que ele tinha que morrer, ele sabia. Mas aí, para confortá-lo, vem Elias e Moisés aparece para ele, lá no monte da transfiguração, na sua Bíblia, e os discípulos vê. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui, não vamos descer mais não, vamos ficar aqui, olha que lindo, vamos ficar aqui. Seria bom, né? Ei, olha, seria bom ficar aqui. Mas não seria bom porque você está aqui. Eu estou aqui. Eu sou podre, você é podre. Eu estou falando nesse sentido porque, assim, o homem sem Jesus não é nada. Não é nada. Eu tenho isso. Tá. O dia que você perder isso, você vai perder isso. Tá? Você é quem? Se você perder o carro, se você perder isso, quem é você? O João, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo para o... Do quê? Do quê? Não vou levantar a mão. Quer dizer, estou pensando na resposta. Eu ia perguntar, quem tem pecado, levanta a mão. Não levanta, porque senão... O que está fazendo? Olha aquela piada velha do culto de oração. 3 irmãos estão orando, intercedendo um pelo outro. Agora é hora de você pedir perdão aos seus pecados. Irmãos, quero confessar uma coisa. O que foi? Essa semana, eu fumei. E eu tive a escola bíblica lá dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo, então eu acabei de oferecer um cigarro para Jesus Cristo, Jesus perdoa, você engoliu dessa fumaça. Aí vem outro irmão, agora o outro. Tinha 3. Tá, irmão, e você? Quero confessar. Eu bebi. Eu bebi porque na Bíblia está dizendo que pode beber, porque é fermentação cá, fermentação ali, fermenta não é, bebe, não bebe. Até Jesus bebeu um vinhozinho.
Eu bebi, enchi o caneco. Aí o outro, você agora, irmão, irmãos, eu não, aí o terceiro irmão, irmãos, eu não vejo a hora de sair daqui para contar para todo mundo. Foi bom, né? Eu só conheço essa também. Aí por quê? Porque você acha, tô falando sério, você acha que se prostituir, que pegar a mina escondidinho, que Deus é misericordioso, que vai te livrar, tá? Porque Ele está te preparando. E a carne é fraca, eu tenho que... Mas o pecado não é vitamina para a carne. Aí, mas você considera que a prostituição, que o adultério, que trair a esposa, trair o esposo, que para Deus... mas eu posso... Uma mentirinha, um falso testemunho, eu vi, não vi. Eu posso ir ali, eu posso ir aqui, eu posso assistir isso, eu posso aquilo outro, porque eu sou infalível. E a Bíblia fala que o João, ele pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa é a mensagem de Deus para você. E você precisa entender que você precisa pedir perdão todos os dias do seu pecado. E é tão sério isto, é tão sério, que Jesus fala, ei, eu vou mais longe, tá? Pensou, pecou. Já que é para ser internet, da digital, né? Vamos ser digital. Pensou, pecou. Era digital, tá lá 2 anos atrás. Se você pensou na mente, isso já aconteceu. Então, para de ficar pensando o que o outro está fazendo, que o outro está mentindo, que o outro... Para, você está pecando, você está vivendo a vida do outro, mesmo que mentalmente. Para, pense em Deus, adore a Deus. E o João, ele estava pregando esse arrependimento, mas e aí? Que arrependimento que ele estava? Qual era a mensagem dele? Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de... Eu quero que você entenda isto. A pregação aqui não deve ser de vida alheia, tem que ser de Jesus Cristo, conforme está escrito nas Escrituras. A igreja é a palavra de Deus trazida ao mundo. O pregador não é a fonte, ele é um servo. A fonte é a Escritura. O João Batista, ele não inventava nada, ele via as coisas, Deus mostrava para ele, ele falava. E o que ele falava? Segura aí. Mas ele falava de uma maneira para alertar aquelas pessoas para onde elas estavam indo. E continua. Olha só, qual era a pregação? O João Batista, ele estava tipificando essa mensagem do Isaías. Vós que... Olha, presta atenção agora. Vós que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Lembrando, então, a fonte da mensagem é a Escritura. Preparem o caminho. Aí o pessoal, João, não entendi. Como assim prepara o caminho? Aí o João vai mostrar. E eu busquei algumas imagens, só para deixar claro o que veio na minha mente, para você entender o que o João estava falando. Olha só. Ele fala assim, preparem o caminho. Como assim caminho? Ele fala assim, todo vale será aterrado. E todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas. E os caminhos acidentados... O João, quem que tinha que fazer isso? As pessoas. Por quê? Imagina o seguinte. Preparem o caminho para o rei. Como assim? O rei vai visitar a cidade. A autoridade vai visitar a igreja. Você vai fazer? Dá um banho geral. Vai ter mutirão, né? Já aqui, vai limpar a igreja e tal. Mas imagina o seguinte. As cidades do interior. Lá, a cidade lá, na Judéia. O imperador vai visitar a cidade. E se ele vai visitar a cidade, a gente precisa pegar e deixar um caminho reto. O rei está chegando.
o rei, coisa reta. Então, o Isaías, desculpa, o João, estava mostrando que eles já faziam aquelas coisas para receber o rei, o governador, as autoridades. E que agora o Messias estava chegando. E que você precisa, para receber o rei Jesus na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Ele não vai endireitar a sua vida. Ele não vai tirar a sua soberba nos montes. Ele não vai derrubar você do pedestal, derrubar você da escada. Ele não vai. Ele não vai retirar você do caminho tortuoso. Ele vai estar lá com você no caminho tortuoso, te ajudando, mas você precisa querer, você tem que preparar o caminho. Eu peguei 2 imagens aqui, não sei se está para ver aqui, ó. Hoje está mais fácil. Aí tem máquina, tira a montanha, sai a montanha, pela fé a montanha sai. Contrata as máquinas, ué, não é? É pela fé. Limpa o terreno rapidinho. Mas tem que ter o terreno. Então, assim, todo vale, você tem que limpar. Todo vale será aterrado. Está andando no vale. Está difícil. Mas quem é que se afundou no vale? Você pediu para Deus, Deus, posso... Eu acho impressionante algumas coisas. Eu vou falar do que eu vivo, vocês vão entender. Imagine se ministrando uma aula, tem, meio que matemática, uma ideia, né? Mas você está ali explicando a ideia, aí os caras estão celular, ninguém levantou a mão e perguntou, professor, eu posso, enquanto você explica essa matéria, ficar aqui no celular cuidando da vida alheia? Ninguém perguntou. E aí, no meio da explicação, fala, posso ir ao banheiro? Aí eu devolvo. Por quê? Por quê? Aí eu devolvo a pergunta. Por que em uma escola você não poderia ir ao banheiro? Porque é uma escola. Pode. Por que não pode ir ao banheiro? Mas para fazer a coisa errada, você não pergunta nada para a autoridade. Foi você que se enfiou nesse vale. Às vezes não, mas alguém se enfiou e arrastou você. Se tem alguém morrendo afogado e você não sabe nadar, você não pode pular lá. Por quê? Correr juntos. Meu amado, se alguém pegou gripe e você está com saúde, você vai ficar conversando cara a cara com essa pessoa? Por quê? Você vai passar saúde para ela? Ela vai passar o quê? E para você. Ei, a mensagem é, deixa o Theo para deixar, deixa ele passear. Vem, Theo, vem aqui, vem na mão. Aí é o seguinte, olha só o que ele está falando, olha o que o João Batista está falando. Ei, olha aqui, preparem o caminho para o rei. Ei, preparem o caminho para o rei. Não é que não tem pai, não, mãe tem. Pode descontrair porque a mensagem é séria, viu? Ei, cuida da sua vida. O João Batista está falando o seguinte, o rei está chegando. E assim como você prepara o caminho para receber o rei, prepara o caminho e vai eliminando algumas coisas, você precisa ter a consciência de que você precisa deixar algumas coisas para receber o rei na sua vida. E quando ele chegar, tem que ser por vontade própria. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida.
Mexe toda a estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Faz um milagre em mim. Essa é a pregação do João Batista. Isso é para você entender. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. Agora já é uma afirmação. Não tem jeito. A palavra de Deus chegou na sua vida. Você não vai ter mais opção. Jesus, ele vai olhar assim, como vocês estão agora assim, ele vai olhar aqui, ó. Normalmente, ó, dá para ver, exceto o pessoal que é um pouco mais alto, aí o Fernando, que ele tá ali, o Fernando, mas assim, você pode ver que é todo mundo assim, mesmo nível. Para Deus é isso, todos pecadores. Não interessa a profissão, não interessa a idade, não interessa a escolaridade, não interessa o seu título, não interessa, somos todos nós pecadores dependentes de Deus. E se a palavra de Deus chegou para ser a nossa matriz de conduta, ei, a palavra de Deus, a Bíblia, é a sua matriz. É nela que você tem que buscar como agir em todas as situações. Amém? Presta atenção. E quando você fizer isso, quando você entender que a palavra de Deus chegou na sua vida, você tem que nivelar tudo antes de agir, receber o rei, vou receber o rei amanhã. Opa, amanhã eu tenho que receber, eu tenho que limpar isso, eu tenho que tirar isso. Você começa a olhar para a sua vida, não para a vida do outro. Tira a trave que está no seu olho. E depois, se precisar, você vai lá tirar o cisco do olho do irmão. Tem um poste na sua vida. Toda a humanidade verá a salvação porque você verá Jesus agindo na sua vida. Você não vê a salvação. Você está com um caminho tortuoso. Você está vivendo num mundo de Nárnia, num mundo de fantasia, onde tudo é internet, é tudo. Vou seguir esse, vou seguir aquele outro, vou dar ibope para ele. Para! Siga Jesus Cristo. Para. Endireita a sua vida, eu tenho que acelerar, porque o João dizia as multidões, aí começam, as multidões estavam indo, e o propósito dele é esse, fazer as pessoas pensarem que tem que mudar, e ele chegou assim, ô raça de víboras, para de fingir, quem disse para vocês que não terá um julgamento? Quem disse para você que não tem vida após morte? Quem disse para você que você não vai ter que dobrar os joelhos? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estão mentindo para você. Nós não podemos mais falar isso. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? E na pior das hipóteses, estou com 56, estou mais próximo que você que tem menos. Eu estou chegando. Ou eu vou por idade, ou vou antes. Mas eu quero deixar saudade, mas eu vou em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E você sabe o que está errado em você, não sabe? Você sabe. Não olhar para mim, não. Sabe, eu não sei nada da sua vida. Graças a Deus. Porque senão eu sou aquele cara lá, do terceiro da... Eu vou contar, brincadeira. Mas assim... Fica aí contando pecadinho para um, para outro. Ó, sai comigo Natal. Vocês iam na escola, tem um moleque do nono ano. Ai, meu Deus. Não vou falar o nome dele, não. Tem 3 na parada. Uma do 7º, uma do 9º e uma do 1º ano. Tá lá, tá escolhendo. Falei, filho. Fica aí. Fica nessa. Jesus voltar, você vai ficar. Lúcio, meu, escolha. Paciência. Calma. É uma escolha eterna. É uma escolha eterna.
Tem que escolher igual aquele filme, como se fosse a primeira vez. Assiste aquele filme. Como se fosse a primeira vez. A mulher tinha um problema de memória, assiste o filme? Todo dia de manhã, quem é esse cara? Ele tinha que conquistar. É difícil às vezes, né? Mas se fosse para os dois, né? Como se fosse a primeira vez, todo dia assim conquistar o seu homem, a sua mulher. Essa é a mentalidade de Cristo. Conquiste a sua mulher todos os dias. Pessoal, segura um pouco. Presta atenção. Aí ele fala assim, raça de víboras. Você tem que saber o que está errado na sua vida. Você tem que corrigir. Por quê? Porque você vai prestar contas. E se você morrer hoje, o julgamento é na hora. Você tem que aprender isso. E quando você deixar essa carcaça, tem que cuidar dela. Por quê? Hoje meu filho está lá, pai, toma essa vitamina aqui antes de correr, toma essa aqui. Eu falei, cuida do seu corpo também, que você é novo, moleque. Com 56, toma essa. Eu falei assim, tudo bem, vou tomar, mas cuida do seu corpo também, vai chegar lá. Então qual é a ideia? Faça tudo. E ele vai dizer agora no próximo versículo. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo, sou filho do pastor, sou filho do professor, a minha avó era católica, apostólica romana, meu sogro era da Assembleia, a minha mãe da presbiteriana, o outro da metodista. Tá, tudo bem. Quem foi Abraão? Uma vez me fizeram essa pergunta, não sabia, falei para vocês. Meu avô já foi, minha avó já foi, eu também vou. O João Batista estava pregando, olha, vem cá. Você pensou no que está errado? Saiu da montanha, arrumou o caminho perigoso. Tem certeza? Então, se você tem certeza, vem aqui. Você vai descer essas águas. Quando você subir, todo o seu passado está sendo apagado e ninguém pode mais jogar na sua cara que você é. Agora você é um ex-mentiroso. Agora você é um ex-prostituto. Agora você é um ex-drogado. Você vem da família do ex. Agora uma nova família. Vida nova. Tudo para dentro. Tudo olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. O João Batista está falando é que não interessa se o batismo é por imersão, aspersão. Isso não é nada. É um mandamento que você tem que realmente demonstrar publicamente para mostrar para as pessoas, agora eu faço parte do time, estou com vocês, hein? O meu passado ficou para trás, acredita em mim. Tá, mas pelos frutos vos conhecereis. Ou você acha que as suas emoções, da sua idade, se você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, que Deus vai abrir todas as portas para você? Fica em casa, agora tudo online, vem para cá. Pode ser também, tá? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo, Abraão, nosso pai. Pois eu digo a vocês, que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eu não sei se ele estava falando de pedra, ou estava falando daqueles cabecinha dura, que não estavam entendendo nada, mas tinha um coração bom. Vem cá. Pesquisar no original. Mas o que ele quer dizer é isso, viva de maneira digna de ser chamado viva de uma maneira digna de ser chamado. Essa é a pregação de João Batista. Sabe por quê? Porque você precisa entender que o machado está nas mãos de Jesus Cristo. E você tem que, Senhor, corta o mal pela raiz. Fuja das falsas amizades. Fuja dos programas pornográficos. Fuja das mentiras da internet. Corte o mal pela raiz. Sabe qual deve ser o nome do controle remoto na sua mão?
Espírito Santo. Espírito Santo, me guia aí. Nada. Compra filme, assiste. Sai. Mas por que que você para ali? O machado já está posto à raiz das árvores. Você é árvore. Toda árvore que não der bom fruto será lançada. Mas quem é que tem que cortar o mal pela raiz? Quem? Fala, eu. Quem? Eu. Quem? Para de falar você. Você, não, eu. Olha no espelho, você. Porque o mal está sempre nos outros. Bom, só para a gente fechar, eu sei que aqui tem a multidão. Aqui tem estudiosos religiosos, não é verdade? Aqui tem professores, doutores, alunos, é isso? Trabalhadores. Não interessa nada. Tudo pecador, certo? Para isso é necessário. Tá legal, olha a pergunta aí, ó. É a Alexia, né? Um dia eu cheguei, é verdade, é Alexia. Cheguei em casa lá, o Arthurzinho tem lá. Alexia, quanto que é 30 mais 15? Cochichou. 30 mais 15 é 45. Acontece porque eu recebi um vídeo, um molequinho fazendo lição, você viu isso? Aí eu fiz um teste, é verdade. Alex, pra que estudar, meu? Alex, vem cá, qual que é o log de tal? O log de tal é tanto. Tem aplicativo, tem tudo, mas não é isso, sabe? Fala para meus alunos, os aplicativos foram desenvolvidos para você usar mesmo. Você usa porque tem um objetivo. Você quer construir uma casa, uma ponte, uma coisa. Então, assim, você não vai perder tempo fazendo as contas, porque já fizeram isso por nós. Já desenvolveram todas as equações, todos os modelos. Vai fazer um teste de biologia, vai em algum lugar fazer, você faz a pesquisa e desenha um gráfico, aí você pega o aplicativo, que gráfico, que função matemática é essa? O aplicativo já te dá, usa essa função. Então, a matemática veio te servir nesse sentido. Eu falo para meus alunos, pode usar o aplicativo. Então, não pode, você tem que aprender. O aplicativo é como se fosse um gabarito. Ó, já entendi. Então, vou fazer, vê se está certo. Não pode ser o contrário, entendeu? Tá legal. Tudo bem, Cícero. O que eu tenho que fazer, então? O que devemos fazer? Perguntaram as multidões. Tá tudo misturado. Aí está com uma vida tudo torta, vivendo de altos e baixos, montanhas, planícies, tem que aterrar. O que tem que fazer? Aí o João responde. João respondeu. Apaga tudo isso. Você não entende? Então eu posso continuar tocando e servindo alimento? Olha, eu tenho um monte de blusa. Então eu vou jogar, dar um monte de blusa. Olha, é isso, você entende? Ô mãe, hoje aqui na igreja lá, o professor falou que se eu der uma blusa, eu tô salvo. Se eu der um pratinho de comida, então, eu sou 2 vezes salvo. Vou reencarnar. O que você tem que fazer? Quem tem 2 túnicas, provavelmente ele está dando para alguém. Quem tem 2 túnicas, deu uma. E quem tem comida, reparte. Ele não está falando de comida. Ele está falando o seguinte, ei, aprenda que com Cristo, você tem que começar a ter um coração generoso. Tudo bem, Ele vai te dar tudo que for necessário para a sua vida, para você ser feliz. Mas você tem que começar a olhar para a direita, para a esquerda, as necessidades de quem Ele está colocando ao seu lado, que isso faz parte. Então, o que Ele está falando é o seguinte, ei, começa a ter um coração generoso, agradecido a Deus, e reparta o pão, reparta o cobertor com quem tem frio, nesse sentido. Reparta, mas não só comida, reparta suas ideias. Reparta a sua companhia. É muito bom estar ao seu lado. Você tem ideias legais, edificantes. Tem um lugar que é só bobeira. Tem sala que eu falo, aqui é muita bobeira por metro quadrado, eu falo. É o novo índice da escola.
muita bobeirinha, não tem nada, só você precisa compartilhar a tua presença, tem que ser agradável a alguém. Puxa vida, está chegando, bom, agora tá legal, vamos conversar, vamos brincar, vamos se divertir, vamos viver, vamos ser felizes, vamos. Faça tudo de uma maneira que não desonre a Deus. É isso que ele está falando, tenha um coração generoso. Mas aí alguns funcionários públicos, procurem entender isso agora. Roma, ela tinha que manter o sustento, mesmo colocando lá o quarteto, lá os tetrarcas, e colocando alguns governadores, as pessoas conseguiam ainda não pagar os impostos. Correto? Como é que chama isso hoje? Não pagar imposto? Sonegar imposto nesse sentido, tá legal? Não que eu seja a favor, mas matematicamente a origem de impostos. Outro dia eu estava dando aula de finanças para meus alunos, perguntei, sabe o que significa a palavra imposto? O imposto quando ele começou a falar, eu disse, não quero a sua opinião. E aí eu perguntei para outro, olha, o que significa imposto? Quando ele foi falar, eu não quero a sua opinião. Aí, até que o aluno, quando eu perguntei, o que significa imposto? Ele, professor, não quero a sua opinião. Ganhou um bombom. Ele acertou. Era uma lógica. O que significa imposto? É imposto, não está aberta a discussão. É o conceito. As pessoas acham que está escrito, que entenderam, mas não é o conceito. O conceito de amor é Jesus Cristo. Ele é o conceito de amor. Ele é o maior exemplo de amor. Ele morreu a sua vida, a sua morte. Nós vivemos a vida com ele. E alguns publicanos faziam parceria com Roma para ser cobrador de impostos, porque aqui, eu conheço todo mundo, hein? Peraí, então eu sei quanto esse ganha, eu sei quanto esse ganha, imposto, paga, eu sei, imposto. E esses publicanos, que eram judeus, faziam o quê? Ganhavam uma porcentagem. E presta atenção. E quando eles cobravam imposto, falavam assim, mas eu não tenho. Você tem sim, você tem que pagar. Aí chamava os guardas de Roma. Ele tem que pagar. Paga, não paga? Paga, você tem que pagar, porque Roma está aqui. Aí o cara dava um jeito de fazer o cara pagar e dividia o lucro com os soldados. Você tem que entender isso para pegar a sequência. Por quê? O João revela isso. Porque quando os publicanos vão lá falar, vieram alguns publicanos que queriam ser batizados. E eles perguntaram, mestre, falsidade, raça de víboras. Mestre, o que devemos fazer? Aí o João revela o pecado deles. Não cobrem nada além do que foi estipulado. Se ele está falando isso, é porque eles estavam cobrando. Sabe o que significa para você isso hoje? Dá para você pagar a cantina da igreja? Tô brincando. Mas assim, não estou não. Aí é o seguinte, seja honesto em seus negócios. Ei, seja honesto em seus negócios. Você tem que ser o melhor funcionário onde você estiver. Mas o outro vai no banheiro, dorme lá, tal. Seja o melhor. Fala Deus, né? Bom, aí é o seguinte, tem alguém te vendo. E você vai desonrar a Deus. Você sabe o que eu falo para alguns alunos que não querem aprender? Porque uma coisa você não querer aprender, legal. Mas uma coisa você não querer aprender e não deixar os outros aprender. Para alguns eu falo, se alguém perguntar quem é seu professor de matemática, fala que você não tem. Por quê? Porque você não deixa de te ensinar. Eu não consigo ser seu professor. Se alguém perguntar para você que igreja você vai, você fala, nenhuma. Fala, não vou em nenhuma. Eu não pertenço a nenhuma igreja. Porque você é uma vergonha onde você está. Se você for. Seja honesto. Não vai achando, que lá na igreja os pastores são legais, que lá que você pode fazer isso. Não.
aqui a matriz é a palavra de Deus. Se a gente souber, você vai ser chamado. É claro, né? Você não vai ser exposto, porque não é o nosso ritmo aqui, não é o nosso estilo. Mas nós vamos conversar com você para saber se esse caminho está tortuoso. O rei está chegando, meu filho. Quer dizer, seja honesto. Estou acabando. E aí, isso com os publicanos. Ei, dá para ser honesto no seu trabalho? Dá para ser honesto na escola? Dá para ser honesto na escola? Vai passar cola? Ei, tem nada a ver, né? Está roubando o sistema educacional. A prova, na verdade, eu nem aplicaria a prova. Na verdade, a prova, além de ser algo financeiro para as escolas, é um momento em que eu tenho que me corrigir. Eu tenho que saber onde você está errando para eu poder ensinar melhor. Mas você quer 10 e você não estudou. Raça de víboras. João faria isso. Eu não, vamos estudar mais. Não, o João é duro. Aí ele fala assim, ó, seja honesto. Dá para ser honesto na escola? Dá para ser? Dá para ser honesto aqui, o pessoal que toca? Dá para se dedicar, literalmente? Nós falamos sério. Eu na escola, dá para ser honesto na escola? Dá para eu tentar ser o melhor do que eu faço? Não melhor que o outro. Eu sou melhor do... É o máximo. Eu tenho que fazer o melhor. Bom, tá legal. Por que eu estou falando isso? Soldados. Então, alguns soldados, parça, perguntaram, e nós? Quem? Soldados. E nós, romanos? E nós? O que devemos fazer? João falou o seguinte, ó, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com seu. Lembra? Tem imposto, tem, não tem? Tem sim, tem, não tem? Quer dizer, todo o sistema corrompido. O João revela aquilo. Sabe o que eu estou falando para você? Quando você estiver na presença de Deus, Deus sabe tudo que você faz de certo e errado. Não adianta pagar aqui. Eu venho com a mesma roupa. Quando eu falei, você vai pregar hoje, eu vou comprar outra, pode deixar. Mas tem uma menininha do hispânico, essa roupa de novo, Cícero? É isso aí mesmo, Davi. Compra uma para mim depois. Pois é, menina, folgada ela. Aí, eu vou para você. Ei, seja verdadeiro. Sabe o que eu estou falando para o soldado? Não use a sua posição para ficar sobre ninguém. Não use o seu uniforme. Não use a sua posição social. Não use. Você é igual perante Deus a todo mundo. Seja verdadeiro. Onde eu estiver, eu dou aula assim. Eu não consigo ser diferente mais. Graças a Deus, né? Onde você estiver, eu entro, eu paro, assim. Ano passado eu me realizei. Fui dar aula de matemática para a quarta série. Não, olha só, eu estava explicando para alguns alunos o conceito do ensino médio, falando sério, que legal. Estava ali explicando, aí caiu numa situação de logaritmo lá, isso aqui tem que usar isso aqui, propriedade e tal. Pô, esqueceu, falei, beleza, então vem para cá. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Daí que surgiu a regrinha. Foi assim que surgiu? Foi. Quando eu estava explicando para eles, aí passou uma professora da quarta série, da pastoral lá. Professor Cícero, quer dar essa aula para meus alunos da quarta série? Estou então, pelas infrações, números decimais. Eu falei, tô dentro. E aí vai lá, semana passada, eu coloquei as fotos no Insta lá. Aí eu chego lá e tem alunos que são irmãos dos meus alunos, né? E tem até filho de professora que foi minha ex-aluna, estou nessa fase já. E aí foi 2 horas assim de felicidade. Sentei no chão, peguei papel, cortei, levei pirulito, vendi pirulito, levei dinheirinho. Aí eu saí da sala, aí a irmã, né, que é diretora da escola, falou, professor Cícero, tá chorando de manhã para ensinar, mas estava se divertindo à tarde. Eu falei, Deus seja louvado, foi para ela, né? Deus olhou para mim. Mas eu sou mesmo. E se entrar as criancinhas aqui, você é assim, igual. Você tem que ser o mesmo, onde você estiver. Ué, você vai me ver na rua? Finge que não está vendo. É isso? Onde estiver, eu vou te dar um abraço.
vou conversar com você. Sei lá, conversar, oi, bom dia, porque eu não tenho. É questão de afinidade. Não estou falando assim, vou conversar, essa é a minha vida. Não é isso. Entendeu? Seja você. Sua máscara cai, porque diante da palavra de Deus, ele está falando, soldados, não dê falso testemunho, hein? Nem fique extorquindo ninguém. Como é que você sabe? Ô, João. Não adianta. E aí, o povo estava em grande expectativa. O povo estava na expectativa do que ia acontecer naquele ano. Será que era o Messias? Será que o João é o Messias? Olha, ele está pregando, será? Ei, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E aí, eles olham para o João, e o João olha para eles, e o João dá uma grande lição. O João, ele não esquece da origem, de onde ele veio. Você tem que valorizar pai, mãe, tudo, nada que você fizer para o seu pai e para sua mãe hoje, vai pagar os 9 meses que ela te levou na barriga, sustentou, aqueles meses que ela ficou sem dormir, com você berrando, querendo, né? Nada, não adianta. Aí, só para terminar, João respondeu a todos, ei, eu vos batizo com água. Vocês viram aqui. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de amarrar o sapato. Existe um aluno descendo a escada, ao do intervalo, correndo, o tênis amarrado. Tá com o negócio na mão, levanta o pé. Obrigado, professor. João, ele não se considera digno de amarrar o sapato. Sabe o que ele está falando? Esse teatrinho aqui, nós vamos fazer, tá? Tem a ceia, tudo bonitinho, mas se o seu coração não estiver no altar, você está com um grande problema. Porque Jesus Cristo veio purificar a nossa vida. Ele veio batizar você com o Espírito Santo e calma, né? Colocar você na fornalha, não é isso. Porque o seu coração vai arder quando você sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Jesus, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se... Filipe diz isso. Se você não se acertar agora, já era. Vai esperar lá 1000 anos, vai ter que se ajoelhar e vai ser lançado um lago do fogo. Aí eu pergunto, não vou perguntar, vou orientar você. Seja trigo, tá? Não palha. Porque ele vai reunir o trigo. Vem, trigo. Vem. Vamos alimentar esse povo. Palha, sai palha, sai palha.